Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Compartilhe! Compartilhe! Dê like! Se você não der like, nosso vídeo não sobe na plataforma do YouTube. E compartilhe! Principalmente se você entende que nós, professores, precisamos ter voz na sociedade. Esse canal tem esse objetivo principal, de convidar os professores a participarmos do debate público, para que nós, professores, não sejamos apenas antenas repetidoras de interesses verticalizados que vêm de cima para baixo. Não que a gente deva desobedecer gratuitamente às instituições de educação, às SEDUCs da vida, mas que a gente tenha voz. É importante que o professor tenha voz, porque numa democracia, onde o professor, que faz parte do ensino básico, fundamental, não tem voz, como nós vamos construir uma democracia sadia com professores que são as bases do ensino sem voz? O professor precisa ter voz porque isso é pedagógico, inclusive para o ambiente democrático. Porque senão nós vamos continuar com essa participação política capenga de barulheira nas redes sociais, todo mundo falando e muita gente falando é muita bobagem. Então, é importante que o professor tenha voz na sociedade. E esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais. O pensamento binário agora, através do Haddad, falou o quê? O Lula falou que o Haddad agora é o candidato oficial para 2022. O Haddad já falou que agora vai ser a luta derradeira do bolsonarismo contra a esquerda, o progressismo. Ou seja, já estão criando um pensamento binário aí, dando continuidade. Olha, só tem duas opções no Brasil. Ou Lula, ou PT ou Bolsonaro. E o Bolsonaro precisa também dessa polarização para se projetar. Então, vamos fugir desse pensamento binário. Tem muito mais alternativas políticas no Brasil e no mundo. O mundo político não é dividido em PT e Bolsonaro. Não. Vamos fugir desse pensamento binário. Ok? Vamos buscar outras alternativas. Então, esse canal também tem esse objetivo, de combater o pensamento binário nas redes sociais. Mas hoje eu gostaria de falar de alguns assuntos que estão na mídia. Por exemplo, cadê a galerinha anti-vacina? Cadê a galerinha anti-vacina? Que dizia que quem tomasse vacina poderia sair falando fino, poderia virar jacaré. Eles são meio burrinhos, mas eles divertem a gente, né? Cadê a galerinha anti-vacina? Por que eles sumiram? Sabe por que eles sumiram? Porque eles só conseguem agir em bando. Quando eles percebem uma oportunidade para todo mundo falar um montão de coisa junto, eles se... vamos lá! Mas não sustentam um posicionamento intelectualmente sadio. Eu, por exemplo, sou de esquerda. Sou socialista. Na onda de extrema-direita, bolsonarista, que muita gente navegou nela e ganhou dinheiro nas redes sociais, eu continuei na minha formação de socialista, de esquerda. Eles deveriam continuar falando sou contra a vacina. Mas o capitão não está mais dando essa ordem. E eles só agem com a ordem do capitão. Porque o capitão já está mudando o discurso. Já falou até a favor de liberar a vacina comunista, chinesa, que não podia vir para o Brasil. Então, como eles não têm vocação intelectual para defender suas ideias, agora eles estão quietos. Estão quietos. É um comportamento protofascista ou fascistoide. Porque o comportamento protofascista ou fascistoide tem essa característica, né? Eles agem com o fígado, com as emoções, com as picuinhas, com os ressentimentos. O cara que não estudou e tem inveja daquele que estudou. Aí
faculdade, universidade é lugar de maconheiro. Eles repetem essas coisas. Então o cara que tem problemas com o prazer tem problemas com os homossexuais, porque eles entendem que todo homossexual é depravado e vive os prazeres desenfreados da vida. É inclusive um preconceito, né? Um preconceito, uma pecha que se dá aos homossexuais por pessoas que não conhecem nem aquele ambiente. Então, pessoas que têm problemas com o prazer. Então, tem problemas com o homossexual, o gay, a bicha. E também, por que eles são contra o aborto? Eu também sou. Mas porque o aborto representa também a liberdade sexual da mulher. Então são pessoas que agem com o fígado, agem com os ressentimentos. São comportamentos moleculares. O que é um comportamento molecular na política, segundo Deleuze e Guattari? Esse comportamento que parte do fígado, das emoções pessoais. E a pessoa reproduz para o ambiente político as suas demandas pessoais, as suas demandas amorosas, as suas demandas afetivas, as suas frustrações. Falei disso em 2 vídeos que eu chamei de O Ministério do Prazer, né? E essas pessoas têm problemas e elas levam as suas frustrações para o ambiente político. Às vezes eu estou conversando com algumas pessoas dessas nas redes sociais. Ah, você é um professor, ganha pouco, você é um miserável. Quer dizer, o ressentimento. Mas existe também o comportamento molar. O comportamento molar na política é esse comportamento metódico. Porque política se faz como? Política se faz com racionalidade, com técnica e com ciência. Nada contra o senso comum, a opinião. Mas o Estado tem que ser organizado com a racionalidade, com a técnica e com a ciência. Mas quiseram reorganizar o Estado com opiniões sobre a cloroquina. Não é assim. Cloroquina não cura coronavírus e, segundo a ciência, ainda pode agravar. E, então, receitar, uma pessoa pública receitar cloroquina para coronavírus é crime, inclusive. Mas se age com o fígado, né? O comportamento molar se age com o fígado. Mas o Estado se organiza com ciência. E a racionalidade foi se colocando, foi se colocando, foi se colocando, foi se colocando, e a galerinha de extrema direita, antivacina, foi se calando. Vai falar o quê? Não tá, eles estão sem o ambiente para fazer o barulho. Que eles só conseguem falar de política fazendo barulho juntos. Eles estão esperando o capitão falar alguma coisa para que eles talvez voltem a fazer a defesa da antivacina. Minha sogra tomou vacina há 2 dias. Não virou jacaré. E as pessoas de mais de 90 anos que estão tomando vacina não estão virando jacaré e os senhores não estão saindo falando fino. Mas é engraçado que o capitão deles poderia vir a público, né? Dizer eu estava errado. Não, mas não estava errado. Ele não erra. Ele só se equivoca um pouquinho, mas ele não erra, né? Outra coisa que eu queria falar também é sobre a liderança dos professores, como falta liderança entre nós professores. Tudo o que se tem falado a respeito do professor no período de pandemia tem sido falado de cima para baixo, tem sido falado de forma vertical. A grande mídia tem colocado, as autoridades têm colocado que o professor tem que voltar. Eu não estou dizendo nem que sim nem que não, mas o professor mesmo não é ouvido. O professor que está no dia a dia da escola não é ouvido. O professor, que na nossa sociedade brasileira sempre teve uma voz meia secundária. Até os idos da década de 70, o professor era muito valorizado socialmente. Mas a escola era um ambiente feminino, onde as professoras eram as mulheres dos grandes industriais da cidade, dos homens ricos. Por isso o professor tinha um certo status, porque o status dos maridos das professoras eram levados para a escola. Mas meu pai ia na escola descalço, ele com os irmãos dele, e ninguém se sensibilizava. Ou seja, a escola, de uma certa forma,
ia eliminando aqueles que ela achava que não tinha vocação para ir muito longe. Mas a própria escola era uma escola que não abrigava a todos. Hoje em dia, todas as crianças e adolescentes têm que estar na escola. Mas mesmo essas mulheres que estavam na escola e que tinham status no passado, elas não tinham tanta voz assim. A voz política e social era dos maridos. Mas não, essa voz, ela não vocalizava a escola como instituição, o professor como voz política. Depois o professor, na década do período militar, nas décadas do período militar, de 64 a 84, ele foi sendo cooptado pelo pensamento militar e o professor passou a ser uma espécie de voz do exército. Aí no dia da pátria a gente era levado nos quartéis para ver tanque de guerra, a gente era formado para cantar o hino nacional no pátio e não podia dar um pio e não podia nem se mexer e ficava uma louca dizendo: não quero ouvir um pio! Ai daquele que deu um pio que se mexer! E a gente parado, comportamento militar era levado para a escola. Mas a redemocratização veio a Constituição, veio a redemocratização e nós continuamos como professores com um certo lugar feminino das professoras do passado. Só que agora a gente não tem nem voz e nem status, porque as nossas professoras não são casadas também com os homens mais ricos da sociedade. Então, a gente é muito sem voz. E toda essa discussão a respeito da volta ou não das escolas tem provado como nós, professores, somos sem voz. Nós não temos voz. Nós não estamos sendo ouvidos. E a mídia tem falado da volta das crianças e adolescentes como se a escola fosse um ambiente só de criança e adolescente. Não, as crianças não têm maiores consequências se pegar coronavírus, mas a escola só tem crianças. A escola tem crianças, tem professores, tem diretores, tem faxineiros, tem porteiros. E a escola está dentro de uma comunidade escolar. A criança pode ser portadora, pode pegar na escola, levar para suas casas. E cadê o professor? O professor não é ouvido. Todo mundo fala, as autoridades falam, os jornalistas falam, mas o professor não fala. É uma coisa muito estranha. E precisa surgir liderança na escola. Liderança entre os professores. Eu não sou um líder. Eu só sei falar, escrever, filosofar. Eu posso ser uma voz de incentivo, mas líder eu não sou. Eu não sei liderar. Mas é importante que surjam lideranças sociais e políticas entre os professores. Porque nós estamos em uma nova relação do trabalho. Então nós como professores, temos os nossos sindicatos, mas esses sindicatos não são suficientes para a organização do trabalho. Antigamente os profissionais, as pessoas das fábricas, o trabalhador estava em massa no chão das fábricas. E desse trabalhador que vivia em massa no chão das fábricas, vinha a politização do trabalhador. Mas a partir da década de 70, o trabalhador começou a ser dispersado, porque a indústria começou a se robotizar. Então as indústrias começaram a ficar mais vazias. E o trabalhador começou a circular em torno da indústria, não necessariamente dentro da indústria, e foi se dispersando. E hoje o trabalhador está disperso também nas redes sociais. E como nós vamos nos reorganizar? Penso que também através das redes sociais, como fizeram os entregadores de São Paulo. E a luta deles foi abafada. Mas uma maneira de nós nos reorganizarmos hoje é através das redes sociais. Também, porque é nas redes sociais que nós estamos trabalhando o tempo todo. Eu estava de férias e os grupos de escola continuavam mandando coisa pra gente ver a respeito do trabalho. Mas eu estava viajando, eu não ficava vendo. Quando eu voltei, eu perguntei uma coisa para uma diretora, ela falou: eu já postei. Mas postou nas férias eu estava viajando, eu não estava trabalhando. Então é isso,
Hoje nós estamos trabalhando o tempo todo. E é nessa condição de trabalhador que está trabalhando o tempo todo nas redes sociais que nós podemos nos reorganizar. E nos reorganizar como? Como trabalhadores que estamos trabalhando o tempo todo. Todos nós estamos trabalhando hoje, quase todos nós, o tempo todo, fornecendo dados para o YouTube, para o Facebook, produzindo dados para o capital, trabalhando o tempo todo. É por isso que muita gente, muitos filósofos, inclusive, Byung-Chul Han, Antônio Negri, Peter Sloterdijk, Paulo Giraldelli, têm falado da necessidade do trabalhador hoje de nós termos uma renda básica, porque o tempo todo nós estamos produzindo para o capital, gerando informação. E hoje em dia, o capital, a própria ciência aliada ao capital, vive do quê? Das informações que nós reproduzimos na rede. Estamos trabalhando o tempo todo. E é dessa maneira que nós temos que nos reorganizar, é dessa maneira que nós, professores, também precisamos nos reorganizar hoje. Evidentemente que os sindicatos são importantes, mas hoje os sindicatos não são suficientes. Mas deve haver uma aproximação maior, inclusive entre professores e forças sindicais. Mas os nossos sindicatos continuam ainda muito getulistas nas suas relações com os trabalhadores, inclusive os sindicatos dos professores. Há uma relação muito promíscua no bom sentido entre poder político e sindicatos. Os sindicatos nem sempre são dos trabalhadores, há muita ingerência, e isso vem de Getúlio. O ABC Paulista tentou quebrar isso de uma certa forma, trouxe um trabalhador mais próximo ao chão da fábrica, a partir ali do ABC Paulista, a partir do final da década de 70. Mas nós hoje continuamos, sobretudo como professores, muito sem voz. Muito sem voz. E esse canal é também um espaço para que nós tenhamos voz. Porque essa pandemia está demonstrando que nós não estamos habitando nada. Tudo a respeito da escola vem de fora para dentro. Se dá verticalmente. Eu não sou um líder, eu não tenho como organizar, mas tem líder me ouvindo. Tem pessoas que têm essa veia de líder. E a gente tem que se organizar para que nós venhamos a ter voz. Não ficar se rebelando de forma barata contra as seduques da vida. Mas nós, professores, precisamos ter voz nessa sociedade. Outro problema que está ocorrendo é a autonomia do Banco Central. Vamos ficar atentos. A autonomia do Banco Central está para ser votada no Congresso, e a autonomia do Banco Central representa coisas muito negativas. Estou usando a Auditoria Cidadã da Dívida Pública como fonte, presidida pela doutora Maria Lúcia Fatorelli. Segundo ela, a dívida pública brasileira é uma dívida que foi construída no Banco Central, principalmente a partir de 2014, quando a taxa Selic chegou a 14,25%, inclusive. Aí, o Banco Central capturava o dinheiro dos bancos no final de cada tarde e ele remunerava diariamente esse dinheiro dos bancos a juros estratosféricos, até porque a taxa de juros estava muito alta. Como os bancos estavam recebendo do próprio Banco Central remunerações diárias, para que eles iam emprestar para a sociedade? Não emprestando para a sociedade o dinheiro, esse dinheiro, não sendo emprestado para a sociedade, não gerava liquidez na sociedade, porque as empresas não recebiam empréstimo, as pequenas, médias e grandes empresas, as famílias não recebiam crédito, e isso foi gerando o quê? Um enxugamento de liquidez na sociedade, e houve uma quebradeira total. Mas os bancos, cada vez mais ricos, cada vez mais ricos, cada vez mais ricos. Então isso gerou, segundo a Auditoria Cidadã da Dívida Pública, a
crise, sobretudo a partir de 2014. E o Banco Central quer autonomia. E o Banco Central sempre esteve, principalmente agora, muito aliado ao mercado financeiro. E esse mercado financeiro, principalmente representado pelas grandes instituições financeiras, pelos bancos, são aqueles que têm gerado e que ganhou e que têm ganhado muito através das operações compromissadas. Operações compromissadas são essas operações onde o Banco Central captura o dinheiro que está nos bancos e remunera diariamente. E agora, segundo uma lei que passou no Senado, a PL 3877, né, de autoria de um senador do PT, já passou no Senado. E essa lei diz o seguinte: o Banco Central vai poder remunerar os bancos da maneira como ele quiser. De maneira como ele quiser. Com os números que ele determinar. E toda operação que é feita tem que apresentar o impacto orçamentário. E o impacto orçamentário não tem sido divulgado. E essa PL 3877, que vai dar aos bancos autonomia para remunerar, o Banco Central, autonomia para remunerar os bancos da maneira como ele quiser, vai para o Congresso. Então a autonomia do Banco Central é muito suspeita e eu espero que todos nós estejamos bem atentos sobre isso. E eu recomendo que todos vão até a Auditoria Cidadã da Dívida Pública, presidida pela doutora Maria Lúcia Fatorelli, para ver maiores informações. Vão até lá, consultem, lá tem todas as informações, inclusive com as fontes, com os números que ela dá. Então eu gostaria porque ela poderá falar sobre isso muito melhor do que eu. Mas eu gostaria de fechar esse vídeo, né, afirmando que eu estou estarrecido. Estou estarrecido com a maneira como nós, professores, que estamos na linha de frente da educação, como nós estamos sem voz, não temos voz nenhuma, ninguém ouve o professor. A gente vai às reuniões das escolas, que nós fazemos parte, e já chega lá a cartilha prontinha, vinda de cima para baixo, para que a gente aceite como cordeirinhos. Isso é uma mentalidade que foi se formando com o tempo. O professor continua sendo... O ambiente escolar continua sendo um ambiente muito feminino, feminino naquele sentido submisso demais, que a mulher ainda tem. Então a escola ficou esse ambiente muito feminino. E esse ambiente feminino da escola, ele traz esse único lado da mulher que às vezes é problemático. A mulher às vezes é submissa demais. E a escola é como essa tradição feminina submissa demais. Então, eu estou aqui dando a minha pequena contribuição para que nós professores tenhamos voz. Mas eu não sou um líder. Então, se você se vê um líder, como o professor Rico Guimarães, de Volta Redonda, vão lá ao canal do professor Rico Guimarães, é um líder da nossa classe que está se projetando. Então visitem lá o canal do professor Rico Guimarães no YouTube. Então gostaria de solicitar e de conclamar aos professores, né, para que nós venhamos a ter voz e que líderes surjam entre nós para nos representar. Ok, galera? Vocês são do coração.